em nome de Jesus. Digam todos: assim seja, e glória a Deus. Irmãos e irmãs, a palavra Páscoa, ela significa passagem. A primeira Páscoa foi feita quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Eles mataram o cordeiro, passou o sangue nas ombreiras da porta, depois eles se alimentaram dentro dos seus lares e no outro dia eles foram embora do Egito. Então houve uma passagem. A Páscoa quer dizer passagem. Quando Jesus veio ao mundo, antes dele se entregar para ser crucificado, ele deu a ceia para os discípulos. Foi ali também a cerimônia de Páscoa. E após a ceia, quando eles saíram do local, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, ele foi orar, e naquele momento veio Judas e deu um beijo no rosto de Jesus, deixando um sinal para os soldados, dizendo: a quem eu beijar, esse é o Cristo. E então levaram Jesus. Então observe que esses dois episódios houve a presença da palavra passagem. Páscoa quer dizer passagem. E hoje, domingo, foi quando Jesus ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Ele vive, igreja. Ele está dentro de nós. Eu costumo dizer: por que os religiosos eles estão vazios? É porque o sepulcro dos seus líderes estão cheios. E por que nós estamos cheios? Porque o sepulcro do nosso líder está vazio. É o de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Aí diz assim para você entender, ó, Mateus 28. Mateus capítulo 28. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha para mim, a pedra, ela era muito grande, era mais ou menos do tamanho dessa parede aqui que você está vendo aí, mais ou menos 3 metros, e era muito grande e era muito pesada. Tinha que ter vários homens para empurrar a pedra que tampava a entrada do sepulcro. A palavra diz que um anjo só desceu do céu, tirou aquela pedra e ficou em cima dela sentado. O que isso quer dizer? Por que ele não sentou em alguma cadeira ou no chão, mas sentou em cima da pedra, para mostrar que Deus está acima de qualquer pedra de problema que você tenha, seja a pedra que for, que esteja querendo impedir a sua vitória, Deus sempre fica por cima dela, porque Ele domina sobre ela. Diga glória a Deus. Amém? Então, quando elas chegaram, elas viram ali o anjo sentado. Olha o que aconteceu. O versículo 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espantados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha para mim, existe um mistério que até hoje muita gente não entende. Jesus passou os 3 anos dele levando 12 homens, os discípulos, pregando o evangelho. Por que ele, quando ressuscita, ele não apareceu para os homens, apareceu logo para as mulheres? É uma pergunta que muita gente faz. Você vai ter a resposta hoje. No início do mundo, quando Deus fez Adão e Eva, o diabo derrubou primeiro quem? Primeiro foi a mulher, e enganando ela, dizendo que se ela comesse do fruto, ela ia ser igual a Deus.
ela iria dominar, ia ter poderes, e ela pensou: poxa, eu quero isso. Quando ela comeu do fruto, não aconteceu nada daquilo, porque o diabo engana. O diabo é especialista em contar vantagens. Então, cuidado com convites, com palavras de vantagens. Satanás está por trás. Quando Jesus estava no deserto, Satanás, ele falou assim, se és o Cristo, transforma essa pedra em pão. E Cristo não transformou, porque Cristo não quis obedecer à ordem de Satanás. Cristo até falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás levou Jesus para o alto, o pináculo do templo, e falou: olha, tudo isso aí, os reinos do mundo, a fama, o sucesso, a vaidade, a luxúria, o glamour, o dinheiro, tudo isso eu te dou, se você se ajoelhar diante de mim. E Cristo falou: somente a Deus adorarás e prestarás culto. Cristo quer dizer: eu não vou adorar dinheiro, riqueza nem fama, eu vou adorar o meu Deus, que é o meu Salvador. Depois Satanás diz: então, está escrito que aos anjos dará ordem, então pula daqui para baixo. Ele queria sugerir um suicídio, que Jesus se jogasse de alto a baixo para se suicidar. E se ele fizesse isso, como é que ele iria nos salvar se ele tivesse se suicidado? Então você vê que o mal, ele contou vantagem para tentar enganar Jesus, mas não conseguiu. Satanás às vezes ele canta a vantagem para tentar enganar você, mas não vai conseguir, porque Jesus está contigo para te dar o livramento. Diga glória a Deus. Por que eu falei disso? Para você entender agora sobre Eva. Eva caiu na conversa de Satanás, e depois que ela caiu, pronto, acabou tudo. O pecado entrou no mundo, aí começou a ter as dores, começou a ter os espinhos, começou a ter os problemas na terra, os animais começaram a atacar as pessoas, enfim, ficou um inferno a terra. Aí passam os anos, nasce Jesus. Quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê ele foi uma mulher. Jesus, na verdade, está dando uma resposta para o diabo, tipo assim, lá no início, você, através de uma mulher, acabou com tudo, e eu agora, através de uma mulher, estou começando tudo. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Amém? O que é que Cristo quer dizer? Agora, Satanás, eu vou usar mulheres também para levar o meu reino, para levar a minha palavra, e vocês são mulheres de Deus, tanto aqui na igreja, como lá em sua casa, no seu trabalho, aonde você vai, a luz do Senhor acompanha você. Você que ainda estuda lá na escola, lá na faculdade, a luz do Senhor acompanha você, porque Jesus está contigo. Vocês são privilegiadas, diga assim seja. Depois que a mulher viu Jesus, aí ela foi falar para os discípulos, mas a primeira honra foi de quem? Foi das mulheres. Por isso, seja uma mulher de Deus. Vale a pena você se esforçar para ser uma pessoa de Deus. Amém? Continuando para você entender. O versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio,
ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Olha que amor, olha que bênção. Primeiro o anjo aparece e falou: ele não está mais aqui. E elas foram embora com medo e com alegria, mas elas não tinham visto Jesus. Como Jesus sabia que elas estavam com medo e com alegria, ele aparece no meio do caminho. E quando elas veem ele, elas abraçam os pés dele e o adoram. Imagina a emoção naquele momento. E ele fala: olha, vai lá falar para os meus irmãos, vão para Galileia que eu vou falar com eles também, podem ir. E elas foram alegres, foram levar as boas novas. Assim como Eva falou para Adão comer daquele fruto, Deus usou essas mulheres para elas falarem para os homens que Jesus estava vivo. Então Jesus, ele na verdade, ele deu a resposta para o diabo. Por isso ele fez questão de aparecer primeiro para essas mulheres de fé. Diga glória a Deus. Amém? Aí diz aqui, o versículo 18. Vamos ler o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e aonde? E na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do século. Diga glória a Deus. Depois que ele disse isso, ele subiu para o céu. E ele subiu à vista de todo mundo. Ele estava com a gente aqui, e ele começou a flutuar e subiu, as nuvens o levaram. E da mesma forma que as nuvens o levaram, ele vai voltar também dessa mesma forma. A Bíblia até diz que quando ele voltar, todo joelho vai dobrar, vai cair. Todo mundo vai se ajoelhar. O poder vai ser tão grande que todo mundo, pode ser até ateu, feiticeiro, não interessa, vai cair tudo de joelho. Porque ele falou: é-me dada autoridade no céu e aonde? E na terra, igreja. Essa autoridade nós temos também. Se você andar com Deus, andar na fé, você tem essa autoridade sobre ti. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Tudo começou assim, Marcos 14, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então olha para mim, observe que a Páscoa com Jesus, ela começou já com algo sobrenatural. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser a festa da Páscoa? E Jesus falou: vocês vão andar na rua e vão ver um homem com um cântaro de água. Esse homem vai estar andando na rua, vocês vão seguir ele. Aonde ele entrar, vocês vão falar com o dono da casa. Onde é que Jesus vai ficar para poder participar da Páscoa? E esse homem vai mostrar o lugar. Então observe que Deus
ele é conhecido por ser onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente é porque tem todo o poder e domínio. Onipresente, Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E onisciente, Ele sabe de todas as coisas no futuro, coisas que eu e você, a gente não consegue. Se a gente conseguisse saber o futuro, a gente não se enganava com ninguém, nem se decepcionava. É verdade, não é? Mas a gente não tem esse poder. Mas Deus tem, Jesus tem, o Espírito Santo tem. Prova disso é que Jesus deu aos discípulos uma ótima direção. E eles obedeceram, viram o homem, procuraram o dono da casa e prepararam um lugar para poder fazer a Páscoa. O que me chama a atenção é que Jesus, ele reuniu os da fé, os discípulos, para participar daquele momento tão especial. Porque a Páscoa não é só comer e beber, a Páscoa é refletir. A palavra Páscoa significa passagem. Lembra quando Moisés estava no Egito? Antes da fuga deles irem embora, Deus mandou fazer uma Páscoa, matar um cordeiro. Eles tiveram que ceiar, colocar o sangue nas portas. Quem lembra disso? Ou seja, aquilo era a preparação de uma passagem. O povo estava saindo de escravos para se tornar um povo liberto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E o dia de hoje a gente comemora isso, a nossa libertação. É muito triste, porque muita gente, mesmo passando por essa Páscoa, vão continuar no mundo do vício, no mundo da idolatria, no mundo do pecado, no mundo do erro. Por quê? Veio a Páscoa, mas eles continuam escravos e aprisionados. Ao contrário do povo da fé, que toda vez que vem a Páscoa, a gente não está preso a nada, mas a gente lembra que já estivemos presos e hoje somos livres para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: eu sou livre, graças a Deus. Quem está percebendo essa mensagem? Aí diz aqui, o versículo 17: ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam aonde? Na mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Olha só, igreja, olha para mim. Você já pensou como foi naquele dia? Estava todo mundo ali na mesa, comendo, feliz. Cristo de repente olha para cada um e fala: olha, um de vocês aí vai me trair. Aquilo foi um peso naquele momento. Imagina você na sua mesa, na sua casa, com a família reunida, e você parar a janta e dizer assim: olha, um de vocês aí vai me trair. Imagina a cara da tua família, o clima que vai ficar. Já pensou nisso? Olha, um de vocês vai me fazer mal. Fica um clima tenso, pesado. Mas por que Jesus fez isso? Você vai entender agora. Jesus quis dizer o seguinte, que na hora da Páscoa, muita gente nem lembra dele, só lembra deles próprios, só lembra da comida, da bebida, e nem se lembra do Senhor Jesus. Muito parente nosso nem se lembra do Senhor Jesus, só se lembra que é a folga, a férias, digamos assim, a Páscoa, mas não sabe nem o sentido e a razão. Esses estão fazendo como Judas, que estava traindo Jesus. Para você entender melhor, diz aqui o versículo 18: e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe uns após outro: porventura sou eu? Olha só, igreja, um olhou para a cara do outro: ó Senhor, sou eu por acaso? E o outro: Senhor, será que sou eu? Porque eles sabiam que Jesus conhece o coração, conhece os pensamentos e conhece o quê? Conhece o futuro. Eles ficaram assim, com medo. Continuando, respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão
no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora nem haver nascido. Misericórdia. É sério isso, igreja. Você reparou as palavras do Senhor Jesus? Ele falou: ai daquele que vai me trair. Seria melhor nem que tivesse nascido. Ele deu ali uma sentença. Jesus quis dizer assim, quem quer me seguir deve me levar a sério. Igreja, até vocês gostam que as pessoas levem você a sério. Você não gosta de brincadeira. Você não gosta que ninguém brinque com os seus sentimentos. É verdade, não é? E nem Jesus também gostou disso. Mas a profecia tinha que se cumprir. Tinha que ter um traidor, para que levasse ele até os homens da lei, para poderem prenderem Jesus. Vamos continuar para você entender. O versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu, lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então olha só, ele deu ali a ceia, como a gente faz aqui também, o pão, depois o sumo de uva, e ele fechou bem claro, que a próxima ceia seria lá com ele no céu, no reino de Deus, no reino dos céus, na ceia com o Senhor. Então os discípulos estavam se preparando naquele momento para se despedir dele. Chegou agora a hora da despedida. Olha o que diz aqui, o versículo 32. Versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e o quê? E orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Porque Jesus queria que eles orassem, porque estava chegando um momento muito difícil para Jesus e também para os discípulos. O momento que ele seria levado para ser humilhado e depois crucificado. Agora vamos ler o versículo 43. Versículo 43. E logo falava ele ainda, quando chegou quem? Judas, um dos 12. E com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, um grupo com espadas e porretes. Misericórdia. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha ou sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Olha para mim, igreja.
Olha a maldade de Judas. Era noite, o jardim estava escuro, eles usavam tochas para poder clarear o caminho, e Judas deu um código, falou: olha, eu vou me aproximar, o que eu beijar, esse é o mestre. Por isso que alguns falam, é o beijo de Judas. Quem percebe, pastor? É o beijo de Judas, é isso aí, ó. Judas ficou tão desvalorizado, o que eu vou lhe falar é muito forte. Judas, por causa disso, ficou tão desvalorizado que você não vê ninguém com o nome Judas. Não vê. Já viu alguém com o nome Judas? Quem tem filho aqui? Você, na altura de dar o nome para o seu filho, você ficou assim: deixa eu ver. Vai se chamar João, José, Judas, Pedro. Você nem lembrou de Judas. Judas está tão queimado que hoje em dia você não vê ninguém com esse nome. Imagine um político com o nome Judas. Meu Deus, vai até preso. O político sem o nome Judas já é o que é, imagina com esse nome. Então ficou o nome assim, amaldiçoado, digamos assim. Você não vê ninguém com esse nome? Você já viu alguém com esse nome? Já viu? Eu nunca vi, só na Bíblia mesmo. Mas dizer que eu vi alguém, algum colega, ou conheci alguém com o nome Judas, nunca vi, e você não vai ver. Só se alguém quiser colocar, mas ele ficou desqualificado, porque ele traiu o Salvador, igreja, da nossa alma. Mas olha, o dinheiro que ele ganhou, ele nem teve tempo de usar, caiu no chão e acabou a vida de Judas. Para você entender melhor, agora vamos para o versículo 53. Versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, se aquecendo no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram o quê? Não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: destruirei este santuário edificado por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era o quê? Era coerente. Ou seja, muita gente recebeu dinheiro dos sacerdotes, dos anciãos, para tentar incriminar Jesus. Eles não conseguiam. Cada um falava uma coisa e não tinha coerência nenhuma. Ou seja, Jesus, ele estava sendo ali perseguido, estavam inventando coisas para tentar denegrir a imagem dele. E você também já passou por isso. Pessoas fazerem grupos para tentar ali prejudicar, para tentar ali atrapalhar, para tentar sujar a sua imagem, sua reputação, sujar o seu nome. E você só teve um para te salvar: o próprio Jesus. Por isso que eu digo, Jesus entende a sua dor, Jesus entende as suas lutas, Jesus entende o seu sofrimento, Ele entende o que você enfrenta, o que você passa, porque Ele passou por tudo. Tudo que você sofre, Jesus também já sofreu. Tudo que você passa, Jesus também já passou, mas Ele venceu. Isso faz parte de um processo para a gente se tornar pessoas melhores. Diga glória a Deus. Amém? Agora vamos ler aqui o versículo 20, o capítulo 15, capítulo 15. Vamos para outro capítulo agora. Capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém,
não tomou. Meu Deus. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, ou seja, 3 da tarde, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve o quê? Trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vejam, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Aqui foram os últimos momentos de Jesus. Você vê que ele até falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou isso? Deus não desamparou Jesus, mas como Jesus estava coberto dos nossos pecados, Deus ele se afasta do pecado. Então naquele momento Deus não poderia tirar Jesus da cruz, senão iria invalidar o sacrifício na cruz. Quem está compreendendo? Então naquele momento Deus se afastou realmente, para que Jesus expiasse o pecado por nós. E depois ele bradou e deu a alma para o Pai. E até o centurião, o soldado, falou: verdadeiramente, esse era Filho de Deus. Resumindo, igreja, tudo que Jesus fez foi para nos salvar. E quando você anda com ele e o obedece, você recebe autoridade para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. E Deus, ele permitiu tudo isso que Jesus passou, para que ele, ao ressuscitar, ele trouxesse nova vida para todos nós. Quando ele partiu, Jesus, ele foi até o inferno e pegou as chaves das mãos de Satanás. Essa chave era a autoridade que Satanás tinha tirado de Adão. Quando Adão pecou, Adão perdeu a autoridade, o diabo passou a ter autoridade. Quando Jesus morre, Jesus vai até o abismo e traz de volta essa autoridade. O diabo perdeu a autoridade. E quem aceita Jesus, Jesus dá para essa pessoa a autoridade. Isso quer dizer que você tem autoridade sobre as trevas, porque Jesus lhe deu essa autoridade. E você vai usar essa autoridade, e aonde você for, Deus vai te abençoar e vai te dar vitórias, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Repita
Repita comigo: eu recebo essa autoridade em nome de Jesus. Amém. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.